Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Neste momento, iniciando mais um vídeo nesta manhã, para que esses vídeos se espalhem por todo o YouTube, para que toda a honra e toda a glória seja dada a Jesus, o Cristo, né? Para que todos entendam a mensagem do Evangelho verdadeira, porque o que tem sido pregado no Brasil tem sido destruição, tem sido mentira, tem sido contenda, tem sido desobediência contra ao próprio Deus. Quando Deus enviou o seu Filho amado para esta terra, para a salvação, né? E para perdão de todos, né? Para que nós todos descolássemos da lei de Moisés e pudesse continuar uma vida pela lei da graça, não mais em Moisés, mas sim em Cristo. Há uma diferença, né, no livro de Romanos, capítulo 8, e no seu versículo 1 em diante, diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui nós vemos as duas leis, a lei do Espírito e a lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés, né? Então Paulo diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo vem da lei do pecado e da morte. Paulo estava junto e segurou as vestes dos homens que mataram Estevão. Muitas vezes, Paulo destruiu a vida do povo de Deus, dos apóstolos, né? Prendendo em prisões, né? Paulo era orgulhoso, Paulo era um desobediente à lei de Cristo. Paulo não acreditava que o Evangelho de Deus era o Evangelho de Deus, portanto, ele era criado na sua religião, né? Paulo, ele é da tribo de Benjamim, né? E se converteu depois de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, no caminho de Damasco. Paulo tem uma visão e cai daquele cavalo e diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. Nesse dia para cá, Paulo é renovado, Paulo é transformado. Paulo sai da lei do pecado e da morte e vai para a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E aí há uma grande mudança, porque Paulo está deixando a lei que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 5, que diz: os filhos de Levi, que Paulo dava dízimo para os filhos de Levi, os filhos de Levi têm ordem segundo a lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, né? Então, a lei do pecado e da morte seria a lei dos filhos de Levi, né? Que recebia dízimo, né? E também dos que davam dízimos. E Jesus, quando ele vem, vindo da tribo de Judá, que também são irmãos da tribo de Levi, Jesus é um dizimista. Jesus é dizimista da tribo de Judá, que dava dízimo para a tribo de Levi.
Portanto, Jesus não pode construir um templo. Quando Jesus vem, não pode construir um templo e dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, porque Jesus é dizimista. E essa honra de dizimista não pode transformar em cobradores de dízimo. Essa honra dos filhos de Levi, Jesus não tem autoridade de pegar a honra dos filhos de Levi, que são recebedores de dízimo. Porque a honra de Jesus é de dar o dízimo. As pessoas que nascem para dar dízimo na tribo de Judá, na tribo de Benjamim, vai dar dízimo até morrer. As pessoas que nascem para receber dízimo na tribo de Levi, né? Eles vão receber dízimo até morrer. Eles não podem nunca ser dizimistas, mas eles podem receber, porque todos eles que vêm dessa tribo de Benjamim, são sacerdotes. Os sacerdotes já recebem dízimo. Essa honra não é dada nem a Jesus e nem a Paulo. Paulo vem da tribo de Benjamim, também é dizimista que dá dízimo para a tribo de Levi. Portanto, Paulo nunca podia construir um templo e dizer: trazei todos os dízimos na casa do tesouro. Por isso, Jesus Cristo disse no livro de Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, o versículo 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus está dando estes poderes para os 12 apóstolos, conhecidos como discípulos também. E era os nomes para Deus, né? Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro. André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrarei em cidade de samaritano. Jesus impede: olha, vocês não vão pelo caminho de gentios e nem entre em cidade de samaritanos. O 6, versículo 6 diz assim: mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 6, né? Mas ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. O versículo 7 diz: e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça, recebestes, de graça dai. O que é que Jesus não disse? Cobre 30 mil reais com os pastores brasileiros hoje. Cobre 40 mil para cantar. Canta umas musiquinhas lá. Faça show. É 40 reais. 40 mil. Tinha dinheiro naquele tempo, né? Mas Jesus sabe que o evangelho não tem preço.
Jesus sabe que o evangelho não tem valor. Jesus sabe que o evangelho é por amor. Jesus sabe que o evangelho é enviado para quem não pode, para aqueles que estão arrasados, para aqueles que vêm das drogas, para aqueles que vêm, que se acham mesmo desgraçados, para aqueles que são desempregados, que estão nas praças passando fome. O evangelho é enviado para aqueles que não têm nada. Portanto, esses que não têm nada não podem pagar, porque apenas cobram aquilo que dão, né? Apenas o que ganham é o suficiente para viver. Portanto, Jesus, sabendo que aquelas ovelhas perdidas de Israel, eles não tinham dinheiro suficiente. Então Jesus diz, vão de graça. E, portanto, o evangelho não tem preço, o evangelho é por amor, o evangelho é quando o homem percebe que está indo pelo caminho do poço, caminho da perdição, está no fundo do poço, tudo acha que acabou, aparece Jesus Cristo naquele momento, enviando 12 homens àquele lugar, porque aquele pessoal já tinha perdido a fé, porque aquele pessoal não acreditava mais que havia uma solução. Jesus diz, vão de graça, não cobre dízimo, não cante música para destruir o evangelho, mas vocês vão, expulsam os demônios, curam os enfermos daquele povo, ressuscitam os que tiverem mortos, né? E cure os que estão leprosos. Leprosos naquele tempo ninguém podia chegar nem perto a valer tocar. Quando se havia uma pessoa leprosa naquele lugar, aquela pessoa era rejeitado e botado em lugares escuros, para que aquelas pessoas não tivessem contato com as pessoas. Mas Jesus agora dá esta oportunidade para os leprosos também. Vão e cure os leprosos. Ressuscite os mortos e não cobre dinheiro. É de graça, já existia dinheiro, irmão. Já existia dinheiro desde do tempos antigos, de quando Moisés escreveu o livro. Desde o livro de Gênesis, já existia dinheiro. Abraão comprou templo para enterrar Sara, ou comprou sepulcro, né? Para enterrar Sara, já com prata, né? E as pessoas não adianta botar desculpinha que os dízimos eram de comida, que os dízimos eram de gado, que os dízimos eram de ovelha, porque não existia dinheiro, é mentira. Quando Jesus ele começa a pregar o evangelho, Jesus entra em um templo e senta de junto do tesouro e ali vê os homens ricos depositar suas ofertas de dinheiro. E diz que uma viuvinha tem 2 pequenas moedas, que é o seu tudo, e deposita ali naquele lugar. Que os pastores brasileiros têm usado esses versículos para pedir o seu tudo, irmão. Porque o pastor brasileiro não entende a mensagem dessa petição, ou dessa oferta, ou dessa contribuição. O pastor brasileiro não entende. Mas Deus tem nos colocado em sabedoria, em poder e em conhecimento da lei do Evangelho de Deus, da lei da graça, porque o livro de Romanos, o capítulo 1, tem muito aberto os olhos, né, de pessoas que se acham, né? Romanos, o capítulo 1, olha o que diz a palavra do Senhor com esses homens agora, né? Olha, diz que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo. Olha, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo é separado para o evangelho de Deus, irmão, né? E não, né, segundo o evangelho de Deus, não segundo os homens. Eu agradeço a oportunidade
em nome de Jesus Cristo, disse que não é segundo os homens, já não coloca homem nesse negócio que sabia que homem ia destruir, portanto, aquela oportunidade em nome de Jesus.